Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Direito Cast, o nosso espaço para descomplicar o direito de um jeito bem indireto, sabe? Sem enrolação. Olha, antes de a gente começar pra valer, aquele pedido de sempre que ajuda demais a gente. Já clica aí no like, compartilha com quem você acha que vai curtir o tema. Isso fortalece muito o nosso canal. Então, vamos lá. Despacho, decisão ou sentença. Vocês sabem mesmo qual é a diferença? E mais importante, por que saber isso é, assim, fundamental na prática jurídica? Não é só decoreba para a prova, não. Isso define o jogo no dia a dia do processo penal. Bom, para a gente entender essa diferença, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. O que são esses tais de atos jurisdicionais? Pensa neles como a fala oficial do juiz dentro do processo. É a maneira como ele se comunica e comanda o andamento de tudo. Exato. Esses atos, que a gente também chama de provimentos judiciais, são as ferramentas de trabalho do juiz. Cada uma tem uma função. Tem a ferramenta para fazer o processo andar, sabe? Dar um empurrãozinho. Tem outra para resolver uma briga no meio do caminho. E, claro, tem aquela que bate o martelo e encerra a história. E são basicamente esses três tipos que a gente precisa ter na cabeça. O Código de Processo Penal organiza tudo nessas três caixinhas: os despachos, as decisões interlocutórias e as sentenças. A nossa missão hoje é entender o que cabe em cada uma delas. E o mais importante, porque elas não são a mesma coisa. Certo, vamos começar pelo primeiro tipo, que é o mais simples de entender: o despacho. Gosto de pensar nele como o óleo na engrenagem do processo, sabe? É o que faz a máquina continuar girando. A grande sacada do despacho é essa aqui, ó. Ele não tem conteúdo de decisão. O juiz não está dizendo quem está certo ou errado. Ele só está organizando a casa. Tipo, chama a testemunha, marca a audiência. São ordens para fazer o processo andar. E aí vem a consequência prática. Se não decide nada, em regra, não tem do que recorrer, né? A gente até tem a correição parcial, mas isso é outra história. O que tem que ficar na mente é: despacha só para dar impulso, para movimentar. Ok, agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. Vamos falar das decisões interlocutórias. O próprio nome já dá uma pista, né? Inter, de entre, no meio. São decisões que o juiz toma no meio do processo para resolver alguma questão específica que apareceu ali. Imagina que no meio do jogo surge uma dúvida sobre a regra. O juiz tem que parar e decidir sobre aquilo antes de continuar a partida. É isso que a decisão interlocutória faz. Por exemplo, uma parte alega que o juiz não é o competente para julgar o caso. O juiz precisa decidir sobre isso. Ele resolve essa questão pontual, esse incidente, mas ainda não está dizendo se o réu é culpado ou inocente. O jogo principal continua depois. E aqui, a diferença para o despacho fica gritante. A decisão interlocutória tem sim poder de decisão. O juiz está falando um sim ou um não para um pedido das partes. E se tem decisão, pode ter recurso. Mas atenção, não é qualquer recurso. No processo penal, a gente depende de uma previsão na lei. E o caminho mais comum para atacar uma interlocutória é o recurso em sentido estrito, o famoso rese. Opa, só uma pequena pausa aqui. Olha, se esse conteúdo está sendo útil, se está clareando as ideias, faz um favor para gente. Compartilha, manda naquele grupo da faculdade, para os colegas de trabalho. Isso ajuda demais o Direito Cash a continuar crescendo e trazendo mais material de qualidade para vocês. Valeu mesmo! Beleza, vamos em frente. Chegamos agora no ato mais famoso, o gran finale do processo em primeira instância, a sentença. É aqui que o juiz efetivamente encerra a discussão e dá sua decisão final sobre o caso. A sentença é o ato que basicamente diz: ok, por aqui a minha parte acabou. O juiz de primeiro grau encerra o trabalho dele. E ele faz isso analisando um mérito, ou seja, dizendo se absolve ou condena. Ou, às vezes, ele pode encerrar o processo por alguma questão formal, sem nem entrar nessa discussão de culpa. Mas o ponto é: a primeira etapa do jogo acabou. E não é só chegar e escrever condeno. A lei, lá no artigo 381 do CPP, exige uma estrutura, quase uma receita de bolo. Primeiro vem o relatório, que é um resumo de toda a história do processo. Depois, a parte mais importante, a fundamentação, onde o juiz tem que explicar por que decidiu daquele jeito, analisando as provas. Aí sim vem o dispositivo, que é a decisão em si, absolvo ou condeno. E claro, tudo precisa da assinatura do juiz para valer. Certo, a gente viu a teoria de cada um, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? Por que saber tudo isso é tão, mas tão importante na vida real de quem atua na área criminal? Vamos ver agora o impacto prático disso tudo. É exatamente isso que está na tela. A escolha do recurso certo é a consequência direta de identificar corretamente o ato do juiz.
Se você olha para uma decisão interlocutória e acha que é um despacho, ou confunde uma sentença com uma interlocutória, já era. Você entra com o recurso errado e o tribunal nem vai olhar o que você escreveu. É o que a gente chama de erro grosseiro, e isso, na prática, pode ser fatal para o direito que se está defendendo. E essa tabela aqui é para a gente visualizar tudo de forma bem clara. É o mapa da mina. Olha só a lógica. Despacho só movimenta o processo, então a regra é não caber recurso. Decisão interlocutória resolve um problema no meio do caminho, então o recurso para ela é o rese, naquelas situações que a lei prevê. E a sentença que termina o processo, o recurso é a apelação. Entender essa relação direta é, sério, a base de tudo para quem atua na área. E agora eu quero saber de vocês. Qual desses atos ainda deixa uma pulga atrás da orelha? É na hora de diferenciar uma decisão de uma sentença que o bicho pega? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia, compartilhar as dúvidas. A conversa continua por lá. Pessoal, chegamos ao final. Queria agradecer de coração a companhia de todo mundo que ficou com a gente até aqui. Ah, e não esquece, se curte consumir conteúdo em áudio, para ouvir no trânsito, na academia, segue o Direito Cast lá no Spotify também. E só para reforçar, o like de vocês é o que nos move e ajuda a levar esse conhecimento para mais gente. É um clique que faz toda a diferença. E para continuar acompanhando nossos vídeos, é só procurar por Direito Cash, tanto aqui no YouTube quanto lá no TikTok. Um forte abraço e a gente se vê na próxima.